Salve, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia de falar de política aqui no Frente a Frente. Nós estamos bem hoje aqui com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. É da casa, ele entrou, foi militar, depois entrou na Controladoria, o primeiro ministro que vem ali do corpo administrativo, e isto é muito importante e bom. Ele cuida da fiscalização do dinheiro público federal. Entrou o dinheiro aqui da União, ele pode, não exatamente ele, né, mas a estrutura vai atrás. A Controladoria tem um equipamento muito importante, inteligência artificial, para ir atrás ali de dinheiro público. No primeiro bloco aqui nós falamos do dinheiro distribuído aí do salário emergencial e dos investimentos da Covid. Nós estamos vendo aí prisão de secretários, ações e tal, tudo dados da Controladoria que repassa aos governos estaduais. Ministro, o senhor acha que... O senhor já teve, inclusive, a Covid, né? Eu também. Sim. Já, a Denise ainda não. Mas o senhor acredita que esse processo vai até quando? O processo da Covid? Sim. Olha, eu acho que, como você bem falou no início, as pessoas já começaram, por conta própria, a ter um certo relaxamento, mas eu acho que a gente, mais uns 2, 3 meses aí, eu acho que a gente ainda vai estar um pouco... E depois eu espero chegar já em dezembro com esse negócio meio resolvido. A economia acompanha esse ritmo? Você acha que eu acho que a economia já está numa retomada muito boa, né? Muitas pessoas falavam num decréscimo do PIB esse ano na casa de 9%, 10%. Talvez a gente tenha esses números caindo para menos de 5%. Eu acho que isso já é um indicativo de que está voltando as coisas, as pessoas estão começando a retomar as atividades econômicas, e eu acho que a economia vai retomar com força, principalmente a partir do mês de janeiro. E mudou o debate econômico depois da pandemia, no sentido assim, é mais liberal, menos liberal, Estado forte? Não, eu acho que a gente continuou na mesma... Eu acho que ocorreram discussões que foram até, para mim, um pouco descabidas. A gente estava discutindo 3 bilhões para poder fechar obras e o pessoal falando em furar teto. Eu fazendo um cálculo rápido aqui, eu pensando na minha cabeça, nós botamos 250 bilhões no auxílio emergencial, ele atingiu o Bolsa Família, nós tínhamos o orçamento para o Bolsa Família de 2,5 bi mês, nós já estamos pagando o quarto, o pagamento já tem 10 bi sobrando no orçamento ali, porque quase 100% do Bolsa Família migrou para o auxílio emergencial. Em vez de receber 200, maior, vai receber 600. Claro. Então, assim, aqui você já tem 10 bilhões, mais ou menos, de manobra. Então, eu vi as discussões do governo de 3, 5 bi para poder terminar algumas obras que são importantes, não são... Agora, ministro, se fizer isso, se for, a conta não está fechando, porque o governo já está endividado, né, para pagar o auxílio emergencial. Há um teto de gastos que precisa ser cumprido. O próprio presidente disse que não quer romper esse teto de gastos, não vai ser rompido. É importante. Agora, hoje ele deu um chega para lá no ministro Paulo Guedes, no momento em que ele diz, olha, o Renda Brasil está suspenso, seja lá que nome esse programa vai ter, ele mesmo usou essa expressão, mas do jeito que está, não vou tirar do pobre para dar para o paupérrimo, não dá para acabar com o abono salarial, alguma coisa vai ter que cortar, porque dar conta tem que fechar. Essa é a discussão. Mas como é que a CGU... Vocês estão fazendo alguns estudos aí para ver o que é possível, onde é que é possível cortar, onde é que tem gordura no governo? É difícil, né? Porque o dinheiro é curto. Mas onde é que vai ser possível aí tirar dinheiro? Olha, os estudos que o senhor já viu. Essa pergunta é a pergunta de 1 milhão, né? A gente tem... Toda a discussão técnica está em cima disso, encontrar espaços no orçamento, procurar juntar uma série de benefícios que existem hoje em várias áreas num único, que também é importante, porque você vai criando um benefício num determinado ministério, um benefício no outro. Essa é a engenharia que está sendo montada. E ela vai ser construída, eu acho que isso não se mistura com o problema do teto. O teto é outro problema. O teto, nós temos um teto que ele não vai ser descumprido. Tá? Esses gastos agora que nós nos endividamos foram extra-teto. Por quê? Porque não tinha condição de manter o teto e subir esses valores. Era uma condição de calamidade. Exatamente, foi na calamidade, né? Então, o governo vai manter toda a preocupação com o teto, o presidente já deu determinação, o governo não vai ser nem menos liberal, ele vai seguir exatamente com as suas políticas, e eu tenho certeza que o pessoal está virando há mais de uma semana aí, tentando achar da onde vai ser composto esses recursos do Renda Brasil, da onde vai vir cada recurso. E o ministro Paulo Guedes, ele fica mesmo com esse balanço aí essa semana? Ontem ele não foi na solenidade
do novo Minha Casa Minha Vida, né? A Casa Verde e Amarela. Como é que está essa relação Mas, assim, dentro do governo? Eu não vejo nenhum problema. A gente lá no grupo, lá conversando de ministro, estava conversando normal. Várias vezes eu não vou aos eventos porque eu tenho outro compromisso. E deve ter sido comigo. Mas o Paulo Guedes está super bem, a equipe econômica está super bem. Sempre vai ter um embate normal. Os ministros querem executar, o Ministério da Economia ele quer segurar. Esse embate ele vai ter em qualquer governo, como tinha no governo anterior, como teve em todos os governos. Todo embate, toda disputa, no final, há um enfraquecido, né? E ficou muito claro ali que o posto Ipiranga saiu enfraquecido desse processo, né? Não, eu não acho que eles são enfraquecidos, não. Eu acho que ocorreram discussões, às vezes você tem uma visão, muitas das vezes a tua equipe técnica te traz uma visão, você crê naquilo ali, aí o outro apresenta outra, que não foi visualizado por essa equipe, e aí o confronto de ideias nos leva a uma conclusão. Eu acho que não. O ministro Paulo Guedes manteve a posição dele, também foram demonstradas outras opções para, dentro da lei, poder fazer exatamente o que foi realizado, e zero. Não tem, o governo ele tem essa característica de não ter esse... Os ministros se dão super bem, eu acho que não tem ali vontade de ser vitorioso nem derrotado. Ali o senhor falava do orçamento até o dia 31, né? Sim, sim, um encaminhamento da LOA. Encaminhamento, né? E será uma radiografia de como pensa o governo, o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe, né? Você já tem alguns dados assim do orçamento, como está sendo fechado? Não tem, só mandaram o nosso orçamento para a gente. O da CGU, quanto é que vai ser? Para fiscalização, olha, acho que fechou em 103 milhões, a gente estava com 109 esse ano, 103. Baixou, ministro? Uma área tão importante de mas fiscalização. basicamente salários, né? Basicamente, não, mas se somar o salário dá 1 bi. A gente, é o que chegou para a gente, eles estavam numa engenharia lá, a gente vai conversar ainda, a gente está fazendo os cálculos para ver se dá para tocar com 103, a princípio vai dar. A gente todo mundo tem que fazer esforço, né? E a CGU também não é diferente, está sempre pronto para ajudar o governo. O projeto é o quê? Modernizar computadores e tal? Ou seja, precisa... Hoje a nossa maioria, a maioria da nossa atividade, a gente precisa de TI, né? Porque são grandes bases de dados, o governo tem grandes bases de dados, então cada vez mais a gente procura investir na área de TI. Temos hoje um rendimento muito bom nessa área. Esse ano nós procuramos priorizar, como a gente não foi muito, caiu muito o nosso gasto, porque a gente não viajou. É isso. Cada ministério com sua demanda, né, Denise? Exatamente. Verdade, e a gente gasta muito com isso. Aí o que a gente está fazendo? Está investindo em equipamento, está aproveitando esse ano para ganhar espaço para no próximo... E programas também de cruzamento, né, de dados, não tem isso? Exatamente. Muito mas na a gente tem muitos programas, sim, mas temos também a habilidade dos servidores lá, que eles são muito bons. O ministro, muito se discutiu no Congresso Nacional, eu, inclusive, acompanhei o debate sobre a identidade única, né, o certificado único, que, aliás, houve mudança do nome, porque não ficou muito bonita a sigla, né? O certificado único. E aí houve um debate e havia ali, eu acompanhei, um certo receio de setores da esquerda, olha, não pode ter documento único, porque isso é perigoso, ficar nas mãos do Estado todos os dados, então, mas eu acho que esse debate está ultrapassado. Não ficaria Já muito... estão. Só que agora é único. Na DT3. Todos estão. Facilita de alguma forma isso, se tivesse... Muito. E por que, ministro, eu vi tanto lançamento dessa identidade única e por que isso não é viabilizado? Olha, vai ter que ter uma aprovação no Congresso, né? Que eu acho que está em andamento, eu acho que nós somos a favor. Esse dia até um deputado me perguntou se a gente apoiava, é óbvio que a gente apoia. Para a área de controle vai ser essencial. E como é que seria? Algum básico ou um novo criado? Aí será mais um. Essa é outra discussão. Eu acho que a gente vai ter que partir... Eu falo que criar tudo do zero é complicado. Eu acho que o CPF é o melhor número, por mais que nós tenhamos pessoas com 2, 3 CPFs, mas isso a gente resolve rápido. Cancela outros federal, né? E parte para o CPF. Eu vou falar que eu nunca estudei para ver se o CPF seria o melhor número, mas eu falo assim, praticamente todo mundo O maior banco CPF. De dados do Brasil, Denise... É o CPF. Não, é eleitoral. Eleitoral mais atualizado. É muito bom, é verdade. Muito bom. O eleitoral mas também tem pode alguns ser. que tem lá título exatamente. dobrado, né? Eu acho que esse eu não tenho um estudo técnico de qual seria melhor. Eu só tenho a certeza do seguinte, só pode haver um. Tem que ser um cadastro único que sirva para todas as atividades. Inclusive, eu queria fazer um serviço aqui. Se você tem um parente, pai ou irmão e que está à procura dele no Brasil inteiro, você vai na Justiça Eleitoral. Se ele voltou nas últimas eleições, o endereço está atualizado e você tem o direito
de ficar sabendo, desde que seja parente de primeiro grau. É verdade. Agora, eu queria perguntar para o senhor aquele projeto de integridade no serviço público. Como é que é isso? Bem, o que é um programa de integridade? É um conjunto de medidas implementadas, voltadas a detectar, sancionar e prevenir casos de corrupção. Esses são os 3 pilares de um programa de integridade. Então, ali eu vou desenvolver medidas que permitam aos servidores identificar possíveis casos de integridade, a partir do momento que identificado e investigado, os responsáveis serem sancionados, e, ao mesmo tempo, entendendo essa lógica de como ocorreu o erro, a gente constrói ali quase que um mecanismo para evitar que isso volte a acontecer, que aí é a retroalimentação do sistema. Então, vou dar um exemplo aqui clássico. A gente tem notado já há muito tempo que muitas fraudes da licitação, empresas que não têm condições de entrar em licitação, não são verificadas na ponta. Então, a gente já está querendo criar um acesso de informações para o pregoeiro. Só quando ganha que é investigado. Exatamente. E tem que ser na participação. Exatamente. E hoje, olha como é que a gente já melhorou muito. No Comprasnet, para o pregão eletrônico, especificamente, nós rodamos a base diariamente, tanto a CGU quanto o TCU. E a gente já tem um algoritmo que ele identifica possíveis casos de fraude. Nós já paramos 4,1 bilhões de reais em licitação, de dezembro de 18 a dezembro de 19. Os números de 20 eu não estou com eles atualizados. Só cruzando informações diariamente, vai lá, roda toda a base, identifica os problemas. A partir que identifica o problema, ele manda um e-mail para um auditor. Já no pregão? Quando o pregão vai ser publicado. O edital de licitação vai, a gente roda D+1. Foi hoje, baixou a base, roda. Roda, identifica, manda para o auditor. Paramos várias licitações antes. São licitações dirigidas. É uma São prevenção. licitações que, às vezes, a gente identifica que a quantidade não é adequada para aquele órgão, ele está comprando muita coisa. Está muita coisa, comprando muito além do que... Muito além da sua necessidade, ou então que a gente verifica que tem indícios de direcionamento. Então, o algoritmo ele é montado, ele vai para cada vez que vai chegando mais casos, ele vai aprendendo, né? Então, ali a gente 4 bilhões, menino? 4,1 bilhões, só de dezembro de 18 a dezembro de 19. A tecnologia ela tem que ser aplicada e o ponto fraco mesmo é compra e contratação, né? Eu falo que as bases de benefício social representam muito mais dinheiro, mas compras e contratação é um caso muito fraco. Eu conversei com o general Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, que está coordenando aí esse processo do Pro-Brasil. E ele pretende fazer uma abertura, né, no Ordem e Progresso, que é um lado do Pro-Brasil, de mudar a legislação, liberar, abrir. Né? A transparência é fundamental nesse processo, né? Porque quando há transparência, evita-se roubo. Mas a corrupção é um sistema tão arraigado assim no ser humano que, em alguns países, pune-se com a pena de morte. Sim. E, mesmo assim, nós temos corrupção. No Brasil, qual é a estrutura montada de combate à corrupção que os senhores têm? Exatamente, é isso que a gente está investindo agora. A gente já viu o seguinte, só fazer operação, prender, aumentar a pena, isso não resolve o problema. Nós temos que realmente mudar a cultura dos órgãos e da sociedade como um todo. E essa mudança de cultura é um trabalho preventivo. Então, eu trabalho preventivamente detectando possíveis casos, eu trabalho preventivamente trabalhando o ambiente ético, eu trabalho preventivamente criando uma corregedoria que sancione, que seja independente, para as pessoas saberem, olha, eu vou ser sancionado se eu fizer alguma besteira, porque tem pessoas que só na mudança do comportamento elas respondem, mas tem um pequeno percentual que você pode botar as regras que for, que eles vão... Só uma cadeia mesmo que resolve. Nem isso. Agora, o senhor mas falou... só para encerrar, Dani, claro. o sistema, ele pega todos esses pontos. Então, o que a gente está fazendo? A gente está implementando isso em todos os órgãos da administração pública. Então, nós estamos implementando uma unidade de gestão de integridade, atingimos 98% dos órgãos da administração pública, o presidente vai entregar esse ano 100% dos órgãos com a unidade de gestão de integridade. Lá tem uma área de ética, uma área de correção, uma área de ouvidoria que recebe as denúncias, as demandas do cidadão. É o antigo controle interno? É a volta? Porque teve lá atrás, né? Existia lá o serviço de controle interno, cada ministério. A CGU hoje. Ela é responsável. Só que a gente fez, a gente está um núcleo dentro de cada, Isso. De cada já ministério. Tem, né? Já temos. E aí, essas pessoas elas vão trabalhar dentro de verificando os riscos a que estão expostos aqueles órgãos. Independente do ministro? Ele tem uma vinculação com o ministro, mas também tem uma vinculação com a gente.
Então, assim, essas pessoas estão trabalhando lá, muitos chefes dessas áreas são servidores da CGU, que são estáveis. Nós estamos botando regras e mandatos para essas pessoas. E as estatais hoje? As estatais, aí já é outro modelo. Eles têm também essa estrutura, está amarrado na 13.303, não está dentro da nossa... Aí o senhor não fiscaliza? Não, a gente trabalha conjuntamente, só que eles têm regras bastante específicas, adequadas às estatais. O senhor falou de número que o senhor conseguiu segurar aí de gastos que ia ter com licitações que estavam com algum problema. E quantos servidores já perderam seus cargos ou tiveram aí algum envolvimento ou estão respondendo processo hoje por irregularidades no governo? Você tem esse dado? Olha, a gente tem demitido de 500 a 600 servidores ano. Esse ano, o último número que eu vi, eu acho que a gente estava perto de 300 e pouco para 400 servidores já demitidos esse ano. Ou seja, então caiu bastante, né? Não, é porque a gente já estamos em agosto ainda, né? Ah, verdade. Ainda temos até dezembro, né? Bom, então ainda tem muito tempo, né? Tem muito tempo, tem muito processo em andamento. Eu não estou com o número esses dias eu li o número de processos, não estou com ele de cabeça. Tá, se o senhor quiser aproveitar o nosso intervalo para ver esse número, então, beleza. A gente vê assim que voltar. Nós vamos agora para o nosso último intervalo, convidamos você a continuar por aqui, porque ainda tem muito assunto para tratar. Voltamos em 2 minutos.